Bom, queridos e amados, vejo que todos estão felizes, estão animados na presença do Senhor. Quero desejar, antes de mais nada, para todas as famílias aqui, um ótimo Natal, para quem vai viajar e está assistindo a gente, que Deus acompanhe as viagens, que o Senhor possa unir cada vez mais nossas famílias, nesse tempo que a gente separa para estar junto, para ter essa comunhão com nossa família, com alguns amigos. Alguns vão fazer viagens de férias. Que o Senhor possa acompanhar todos vocês, que eu sei que muita gente às vezes amanhã vai para a casa de algum parente. Que o Senhor possa estar com vocês, amém? Bem, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, que o título é uma pergunta. O título dessa mensagem poderia ser o princípio e o fim, mas eu quero fazer uma pergunta para você: quem é digno? Quem é digno? Esse é o título da nossa mensagem de hoje. E antes de nós lermos o texto, eu fico meditando. Todo fim de ano, chega dezembro, eu começo a meditar e começo a pensar: qual é o verdadeiro sentido do Natal? O que está em nossa mente, o que vem em nossa mente nessa época? Bom, para o mundo, o Natal nada mais é que uma data festiva como qualquer outra. Alguns ainda lembram que Jesus é o motivo, dessa celebração. Para outros é uma época onde Cristo é deixado de lado e um senhor barbudo com uma roupa vermelha, que era verde, que passou a ser vermelha por conta de uma bebida escura, que eu não vou fazer propaganda dela aqui, e por conta disso mudou-se para vermelha, algo mais comercial, e ele tira a ênfase em Jesus Cristo. Para alguns o Natal é só colocar umas luzinhas, fazer uma árvore. Deixa eu dizer para você, dia 25 de dezembro, Jesus não nasceu nesse dia. E agora? Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Provavelmente no outono, entre setembro e outubro, a data certa ninguém sabe. Mas isso não invalida essa época festiva e nós lembrarmos do nascimento, da encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o motivo de nós celebrarmos esse Natal. Nós não podemos esquecer disso. Por conta disso, eu quero trazer hoje uma mensagem que fale desse Cristo, que nós possamos lembrar desse Jesus, o Cordeiro e o Leão. É esse Jesus que nós vamos celebrar esse fim de ano. É esse Jesus que eu tenho que colocar todas as minhas forças, toda a minha adoração, toda a minha rendição, toda a minha família, meu trabalho, todos os meus esforços para honrar e glorificar esse Jesus Cristo, o nosso Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Prometo que vou ser breve. Ou não sei. Apocalipse capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: coloque-se de pé. Vamos levantar, chacoalhar um pouco aí nosso cansaço, em reverência à santa palavra do Senhor, que diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra.
Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Versículo 11: vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo sobre o mar, e tudo neles que estava, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciãos se prostravam e adoravam, e a igreja ICD de Oliveira se assenta dizendo: amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, queridos, a nossa forma de viver vai ter assim, vamos dizer, uma ênfase, vai ser marcada por aquilo que nós conhecemos Jesus. Então, por isso que eu perguntei: quem é digno? Quem é esse Jesus que nós pensamos, que nós vivemos, que nós conhecemos pelas Escrituras? Nós lembramos de Jesus Cristo quando Ele encarnou e veio à terra. É a época que nós mais lembramos da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão. Mas eu quero lembrar você que esse Jesus, mesmo antes de encarnar, Ele já era vivo, Ele já era presente. A Bíblia diz que tudo o que foi feito através dEle. João 3, 1 ao 3 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, veja bem, Ele já existia, Ele era um Deus pré-existente. Ele não é um Deus que nós achamos que Ele se formou Deus quando Ele se encarna, que Ele se torna homem. Ele era antes de Abraão. João 8,58 diz que antes de Abraão ser, antes das coisas existirem, né? Ele diz: eu sou. Ele existe antes de qualquer coisa. Colossenses 1,17 diz: e antes de todas as coisas subsistiam por Ele. Aliás, e todas as coisas subsistem por Ele. Então veja bem, nós estamos falando de um Deus em que a terra não consegue conter a sua glória. Tudo aquilo que não é, que é visto, que é aparente, foi feito daquilo que não é aparente, ou seja, pela sua palavra os mundos foram criados. Ele faz parte da criação. Ele estava no momento da criação. Por que isso é importante? Porque quando nós vemos uma passagem assim, nós entendemos que o Apocalipse nada mais é que a consequência dos pecados da humanidade e a consequência da vida santa da igreja, daquele que professa o nome de Jesus. E nós achamos que os pecados dos homens, daqueles que irão se perder por não reconhecer a Cristo como seu Salvador, eles são a causa do Apocalipse. Deixa eu te dizer, a causa do Apocalipse não é isso. A causa do Apocalipse é Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. É Ele que abre os selos, é Ele que manda juízo sobre a terra, é Ele que arrebata a igreja, é Ele que faz a igreja entrar pela Nova Jerusalém. É Ele. O assunto principal aqui do Apocalipse é Jesus Cristo, a soberania dEle, o poder dEle, a presença dEle nas 7 igrejas, o falar para as 7 igrejas: conheço as tuas obras, conheço as suas obras. Ele fala para todas as 7 igrejas. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor.
tens a teu favor. Deus sabe, Jesus sabe. E essa passagem é muito emblemática. Por quê? Porque João chega em visão, ele chega a um lugar onde lhe mostram, e tinha um ser, entre aspas, um Deus, que é relacionado no capítulo 4, a visão do trono, dos raios, dos 4 seres viventes. Esse mesmo Deus que está em Apocalipse 4, ele pega um livro selado por dentro e por fora, e ele se coloca ali. E a Bíblia não diz, mas João chora quando ele fica sabendo que não tem ninguém digno de abrir esses selos. Ele se desespera, num certo sentido, porque ele devia imaginar, na minha opinião, isso é achismo, não é Bíblia, que aquele livro, ele sabia que aquele livro continha o desfecho da história da humanidade, da história futura, da redenção futura, não da redenção de Cristo, porque Cristo já tinha morrido, mas do último estágio, da restauração do corpo, onde nós seremos eternos com Ele. E não tinha ninguém na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum, que fosse digno de abrir aquele livro. Algumas pessoas me perguntaram já, e o Pai não era digno? A questão do Pai não é se ele era digno ou não, mas em quem ele projetou a dignidade, quem ele colocou como que seria responsável para ter a dignidade para abrir aquele livro. E aí João olha e vê que ninguém era digno. Sabe o que eu olho, que eu presto atenção com isso? Não são nossos ministérios, não são nossas células, não é aquilo que nós fazemos. Nós não temos nada que nós fazemos por si só que vai nos tornar dignos de alguma coisa diante de Deus. Então não tem problema eu faltar na célula, não sei, vou largar minha célula, não. Em vez de largar a célula, largue a motivação errada e faça as coisas com Deus e para Deus de uma forma diferente. Algumas religiões usam de penitências, fazem sacramentos, fazem sacrifícios. Sacramentos não são errados, desde que não sejam para a salvação. Nós praticamos sacramentos na igreja, batismo e ceia é sacramento, e é bíblico, nós praticamos, é correto. Nada pode te salvar. Eu fico imaginando João olhando para a terra e vendo os reis na sua maior pompa. Nós vemos caras que marcaram o mundo pelas suas conquistas, como Alexandre o Grande, que fez a língua grega se tornar uma língua comum no sul da Europa, no território de Israel, no norte da África, na Índia. Centenas de anos depois, todo mundo falava já essa língua. E foi por esses caminhos que Alexandre o Grande, antes de Cristo nascer, que Deus utilizou isso que Alexandre o Grande fez para ajudar a propagação do Evangelho, porque todos os lugares que eles iam, todo mundo falava grego, era muito mais fácil. Mesmo esse cara que fez grandes coisas, não tinha privilégio, não era digno de abrir o livro. Talvez eu pergunte para você, quem que é a pessoa que você conhece na história da humanidade, que fez muitas coisas absurdas, tirando Jesus, que fez, Paulo, a obra de Paulo produziu quase o Novo Testamento inteiro. Nem Paulo era digno, nem chegava nem um dedinho da sombra de abrir esses livros. O que eu quero dizer para você, irmão, que não importa o que você faça, você não precisa fazer nada para ser digno. Essa dignidade vem através do sacrifício do Cordeiro. É como se você tivesse, antes de Cristo, sujo pelo pecado, por tudo aquilo que te separava de Deus. Quando Jesus entra pelas portas eternas, quem é este Rei da Glória? Quem é esse cara? O céu, não sei, estou conjecturando. Os céus perguntam, quem é esse cara que está carregando lá o Erison, o Felipe, esqueci o nome, o Rômulo, todos esses irmãos. Ele é o Senhor dos exércitos, nosso Rei, Jesus Cristo, aquele que morreu, que fez um sacrifício único. Ele te torna, entre aspas, digno
da morada eterna, de sentar-se ao lado do trono de Deus. Porém, aqui ninguém é digno para abrir os selos. E aí João se desespera. Um anjo forte chega para ele e fala assim: não se desespere. O que ele diz? Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aleluia! Aí João vai olhar esse leão. Ele olha no meio do trono e vê de pé um cordeiro. Essa mensagem começa agora, com 2 pontos: o cordeiro e o leão. Vamos falar um pouco sobre isso. Por que que um fala cordeiro, e quando ele olha, aliás, ele fala leão, e quando ele vê um cordeiro? Essas 2 figuras aqui são muito conhecidas. E aqui, em contramão de tudo que o mundo ensina, nós entendemos que o cordeiro simboliza aquele que foi separado para o sacrifício, mostrando para nós que não existe dignidade em morrer. Alô? E nós não queremos morrer para nós mesmos. Quando nós olhamos para o sentimento de Cristo, para a humildade de Cristo, quando nós estudamos teologia, nós estudamos o esvaziamento de Cristo. Diga assim comigo: kenosis, palavra grega que significa a doutrina do esvaziamento. Filipenses 2:5, você quer abrir? Abre aí que eu vou tomar uma água. Filipenses 2:5 fala praticamente as mesmas coisas, quase as mesmas coisas dessa passagem que nós lemos. Filipenses, Paulo vai tratar dessa doutrina do esvaziamento de Cristo. Fala assim: tende em nós, Filipenses 2:5, tende em nós o mesmo sentimento que também em Cristo houve em Cristo Jesus, o qual tendo plenamente a natureza de Deus. Guarde isso: Jesus tinha, antes da encarnação, a plena natureza de Deus. Não reivindicou ser igual a Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente, presta atenção, ele tinha a plena natureza de Deus, e agora ele tem a plena natureza do homem. Ok? Humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneiramente à mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aqui: dos céus, na terra e debaixo da terra. Agora te pergunto: do que Cristo se esvaziou? Da glória de Deus. Mas na prática, do que ele se esvaziou? O que faz Deus ser Deus? Deixa eu te perguntar algo. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, correto? Sim ou não? Mas o homem era igual a Deus? O que o homem tinha de diferente de Deus? Deus, quanto mais você adora a Deus, mais você se parece com Ele. Antigamente não precisava disso. O homem já era a imagem e a semelhança de Deus, correto? Só que tinha diferenças. E hoje nós adoramos a Deus, nós temos a chance, pelas escrituras, pela adoração e diversas outras formas, pela oração, de nos parecermos com Deus, porque Deus reparte algo dele, a Shekinah dele, e vai colocando valores em nosso espírito através do Espírito Santo. Agora, o que Deus torna Deus?
acima de qualquer ser humano, acima de qualquer obra que ele tenha feito, e que ele não reparte, que faz ele ser Deus acima de todas as coisas, os seus atributos imutáveis, sua eternidade, porque ele não tem princípio, nós temos, ele também não tem fim, também nós não teremos fim, ou no céu, ou naquele lugar lá que vocês sabem. Mas Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, e ele é onipotente, ele não tem um poder, ele é todo o poder. Jesus tinha tudo isso, e ele abdica da onisciência, da onipotência e da onipresença. Em Marcos capítulo 1, versículo 36 e 38, Marcos fala: Simão e seus amigos saíram para procurá-lo, Jesus. Então, quando o acharam, informaram: Jesus, todos estão te procurando. Inclusive aqui, todo mundo está te procurando. Alguns encontraram, outros mais ou menos, e aí só o Espírito Santo para dizer quem deles é. Aquele Deus que estava em todos os lugares, ele se coloca num único só lugar, onde seus pés podem pisar, por amor a você. A sua humildade faz dele se restringir a um lugar. Na sua onipotência, João 14,12 diz: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores o fará, porque eu vou para o Pai. Percebe que aqui há uma limitação dele como Deus homem. O Pai não pede, ele se entrega a essa situação. Então veja, ele não tinha todo o poder, porque ele abdica disso. Mesmo assim, ele fez obras gigantescas. Coxos levantaram, mudos falaram, leprosos foram curados, pessoas foram saradas na sua alma. Jesus trata pessoas com rejeição, como a mulher do poço de Jacó, e muitas outras coisas. Jesus ensina coisas que até hoje, e se o mundo for mundo daqui 3.000 anos, ainda vão impactar a humanidade. Ele abrindo mão da glória dele. Em onisciência, Jesus abre mão e fala lá, Lucas capítulo 2, 52, fala que ele crescia em conhecimento e sabedoria. Outra passagem que prova que ele se restringiu a saber de muitas coisas foi que somente o Pai sabe o dia e a hora. Isso fala de Jesus condição homem, que ele abre mão da sua glória e vem para cá. Esse é o Cordeiro. Esse é o Cordeiro. Como homem, ele se humilha a um tal ponto. Vocês já tiveram do lado de uma pessoa, pode ser até eu, pode ser qualquer um, que uma hora você está com as conversas, sabe, indesejadas. Sabe quando o culto está pegando fogo, você sai daqui chorando, chega na porta, tem um irmãozinho lá, falando da vitória do Parmeira, do Corinthians, e aí começa, e você no fogo, pensando em Deus, e o cara só pensa nas coisas terrenas. Jesus teve que viver do lado de pessoas que tinha uma hora que ele falava assim: até quando viverei no meio de tanta falta de fé, no meio de pecadores? Um Deus sublime, extremamente santo, que nunca compactuou nem a sombra do que era mal, do que é mal até hoje. Uma santidade elevadíssima, num nível que nós nem imaginamos. Como um cordeiro, ele se faz pequeno, por amor ao Pai, para vir salvar pessoas como eu e você. Ele se humilha, ele coloca-se numa condição terrível, foi cuspido, foi pisoteado, foi trabalhar num dos trabalhos mais indignos na época, indignos não, mas pesados.
Isaías 52, o profeta fala mais ou menos o que ele passou. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como a raiz de uma terra árida e estéril. Olha aqui, ele não apresentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Eu acredito, irmãos, eu tenho plena certeza que se a igreja hoje for convidada para ir em qualquer igreja em que o cara tiver mal vestido no púlpito, malacafento, se de princípio você não, as pessoas da igreja não vão julgar aquele cara. Se ele for um cara fraco de feição, se nós não julgaríamos ele. Ora, se vai de qualquer jeito hoje numa concessionária de carro para ver como é que você vai ser tratado, eles nem te atendem. Jesus não tinha nada daquilo que nós pensamos que podemos atrair a Deus, nossos ministérios, nossa pregação, nossos ternos. Jesus não tinha nada disso e foi o maior homem que pisou na terra. Ninguém pode ensinar humildade. Você quer ensinar humildade para o teu discípulo? Ensine Jesus. No que nós mais pecamos nos dias de hoje é buscar não andar como ele andou. Não buscar andar como ele andou. Nós mais erramos por não parecer com Jesus e não buscarmos parecer com Jesus. Como que Jesus faria uma célula hoje? Como que Jesus cantaria? Como que ele tocaria bateria? Eu vou falar de todos para você não falar que eu estou pegando o pé do baterista. Como ele tocaria bateria, teclado, baixo, violão, guitarra, percussão? Que roupas Jesus usaria hoje? Que linguajar Jesus usaria hoje? Que lugares Jesus andaria hoje? Eu acredito que em muitas igrejas ele não andaria. Ele estaria mais nos botecos, salvando, pregando aos doentes nos hospitais. Esse Jesus é o Cordeiro. É esse Jesus que foi esmagado. Aí o versículo 3 de Isaías 53 diz: pelo contrário, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Veja bem, você entende agora por que o anjo fala para João: ali está o leão da tribo de Judá. Quando ele vai e olha e vê um cordeiro, porque João representa a igreja, era um homem. No céu, Jesus é um leão com toda a autoridade. Para a igreja ele sempre vai ser o cordeiro, porque foi ele que tirou o pecado do mundo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? É o teu Salvador. É o teu Jesus. A igreja sempre vai ter Jesus com autoridade. Mas primeiro, você nunca vai esquecer do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque só você sabe de onde ele te tirou. E aí ele olha e vê aquela cena linda. E a Bíblia fala que aqui o cordeiro tem 3 personagens. O leão aparece primeiro, o cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, e depois fala do cordeiro de novo. Veja bem, então vindo do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Aqui não era um cordeiro simples. Ele tinha 7 chifres. 7 simboliza a perfeição. Chifres na Bíblia e no conceito antigo significa poder. E olhos significa ciência. Lembra daquele Jesus que abriu mão da sua glória? Aqui ele tem de volta toda a onipotência, toda a onipresença e toda a onisciência, porque ele sabe de todas as coisas. Amém? Gente, vocês estão vivos? Vocês estão vivos? Estão vivos?
Acho que só o pessoal do céu que está vivo, hein? Logicamente, o pessoal do céu é que vai estar vivo, né? Do céu e do céu que está aqui na igreja. Amém? Agora o céu de novo. Veja bem, o leão fala da autoridade. Quando você olha a figura do leão, tem a ver, Lucas 1,33 fala que o seu reino nunca terá fim. Então, primeiro, ele é o leão da tribo de Judá. Em segundo, ele é a raiz de Davi. Lá em Gênesis 49, versículo 9 e 10, quando antes lá, irmãos, não sei se vocês lembram de quando José foi levado ao Egito, vendido como escravo, aquela história toda comprida de José. Antes disso, aliás, depois disso, né? Quando Jacó estava para morrer, ele declarava uma bênção sobre seus filhos, sobre aquilo que eles tinham apresentado, o modo de viver, o seu caráter e tudo mais. Era costume. E Judá era o nome de um dos filhos de quem? Jacó era filho de quem? Judá era filho de Jacó. E Judá é uma pessoa, depois se torna uma tribo. Dali sai Davi, por isso que fala que ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Presta atenção, que antes de Israel ser país, de ter tomado uma nação, de virar tribo, olha o que Jacó dá a bênção para o seu filho Judá. Gênesis 49, 9 e 10. Judá é um leãozinho, ele sobrevive vindo da presa, meu filho. Ele te encurvará e se deita como um leão e como a leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele. E aí, irmãos, quem é esse que tem a autoridade? O seu trono não terá fim. Os céus reconhecem essa autoridade de Jesus. E já não é mais aquele cordeiro que você quer dançar, sabe? Vem dançar comigo, Jesus. Não. Na terra, quando começa a acontecer os eventos dos selos, os homens dizem: montes caiam sobre nós, porque é chegado o dia da ira do cordeiro. Da ira do cordeiro, daquele que está fazendo juízo na terra, por aqueles que viveram a vida dissoluta, por aqueles que não quiseram e não receberam o Filho de Deus. Abra sua Bíblia em João 3,16. Eu gostaria que vocês sabem decor, mas eu quero que vocês leiam. Juliano, vem aqui. Você é com o menino. Não tão menino, né? Sobe, vem aqui, pai. Você vai ler comigo aqui. Você vai ler para mim. Quem sabe o que diz João 3,16? Alto, gente. Eu não estou conseguindo ver o que só o irmão lá atrás está falando. Eu vou pedir para o Juliano ler. Segura aí, mano. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A voz de radialista, hein, irmãos? Glória a Deus. Sai daqui não. Espera aí, rapaz. Espera aí. Vê como a gente lê errado, né? Fala errado. Mas você tem uma voz de radialista, né, irmãos? Mas não vamos sair da espiritualidade. Como é que é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Agora escuta o 17, 18. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens
amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém. Agora, senhor, agradecido, pode tomar o seu assento. Deus abençoe. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira. Legal. O próximo versículo fala daquele momento que Jesus veio, que Deus envia na encarnação Jesus para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Correto? Quer dizer que ele poderia ter enviado Jesus para condenar o mundo naquela proporção, naquele momento. Mas ele não envia, porque ele amou o mundo de tal maneira. E o 18 fecha magnificamente, que eu precisava dele aqui de novo, mas já foi. Fala que aquele que crê no Filho de Deus não será julgado, mas aquele que não crê já está julgado. Algumas traduções dizem: aquele que não crê já está condenado. Então veja bem, o que condena as pessoas hoje é não crer no nome de Jesus. Não crer no nome de Jesus. E isso me assusta, porque no Apocalipse, enquanto o juízo está vindo, João fala assim: e as pessoas não se arrependiam de seus pecados, algumas até praguejavam contra Deus. Veja bem, o leão vem com autoridade, ele tem autoridade, ele não precisa buscar autoridade com ninguém, o Pai dá autoridade a ele. Mas existe algo muito interessante nessa autoridade. Eu estou aqui hoje pelas ordens de Deus, que me enviou para pregar, através do pastor Satírio. Ele tem a autoridade maior nessa nessa igreja Cristianismo Decidido Oliveira, porque ele é o pastor presidente. Só posso estar aqui sob as ordens dele. Então a autoridade, ela é transferida. No caso de Jesus, é um pouco diferente. Olha o que diz. Ele veio e toma o livro das mãos daquele que está sentado no trono. Ele não pede licença. Não é que ele foi mal educado. Ele vai lá e toma. E todos se prostram. Eu fico imaginando a cara de tacho de João, de ter chorado, por não ter perdido as esperanças, de ninguém ser digno, de ninguém ser digno de tomar o livro. Jesus vai lá e toma o livro. E aí todos se prostram e adoram, e entoam um canto dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os 7 selos, porque foi morto e com teu sangue comprastes para Deus. Guarda isso, comprastes para Deus. Diga comigo: comprastes para Deus. Todos os povos de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Deixa eu te dizer, enquanto eu preciso de autoridade para estar aqui, enquanto o Felipe precisa de autoridade para ser o pastor dos jovens, o Juliano para ser líder do louvor, enfim, tantos outros, o pastor Rômulo para ser, é tanta coisa, gente, que secretário da igreja, é o faz tudo da igreja, o homem trabalha uma benção, secretário do Rogate. Nós precisamos dessa autoridade. Jesus não precisa, porque ele compra pelos seus próprios méritos a dignidade para tomar das mãos daquele que está no trono e falar: agora é comigo. A redenção eu comecei e eu vou terminar. Por isso, meu irmão, não se preocupe se na tua casa as coisas não estão bem. Se é problema financeiro, se é um problema de drogas na família, se é qualquer problema de prostituição de algum amigo, de alguém que se desviou, coloque nas mãos dele, porque ele resolve. Ele tem poder. Não, ele não tem poder. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E aqui eu acho lindo, Felipe, porque nós vemos, para me encerrar, já estou passando do tempo. Nós vemos aqui 3 canções em 3 níveis. Os céus começam a celebrar
a entronização final, definitiva, de Jesus Cristo como o Senhor do céu, da terra e de debaixo da terra. Primeiro, a cúpula lá em cima começa a adorar. Quem que é? Os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Lá em cima, ao redor do trono, eles começam a adorar. E eu acredito em adoração contagiante, por um nome contagiante. Adoração contagiante é por um nome contagiante. Por isso que quando nós cantamos as músicas, às vezes mais antigas, que fala em espírito e em verdade te adoramos, ou nós falamos Santo Deus. Por isso que músicas como Rude Cruz, do Inário Antigo, músicas que falam poderoso Deus, minha alma anseia por ti, músicas que falam da pessoa de Deus, parece que é como se fosse uma fumaça que começa no altar e impregna a igreja, e se bobear tem gente caindo de joelho lá no chão, ali fora da igreja, porque quando você eleva a adoração ao nome daquele que é digno, os céus começam a sair do lugar, não que eles estejam parados, você começa a mover o céu. Quando eles começam a entronizar o cântico para aquele que era digno, começa com os 4 seres viventes. Depois ele continua falando: e eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos 4 anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. A palavra em grego aqui, vamos ver se eu lembro, era miriadon, miriade, shiriadon, shiriade, quer dizer o quê? Um nome que até para eles colocarem na transcrição do Apocalipse foi difícil, porque eles tentam colocar um número inigual, é como se eu falasse, é um número que você nem imagina, irmãos, de anjos, de seres que estavam adorando a Jesus Cristo naquele momento. E a adoração começa a fluir. Digno é o Cordeiro. Aí a adoração alcança um outro nível de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A adoração toma os céus. O que estava só no trono passa pelos céus. Os anjos começam a adorar. Aí no versículo 13, aí a glória é completa. Então vi que toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e o que neles há, estava dizendo: ao que está sentado, não dá mais, né? No trono e ao Cordeiro, seja louvor, a honra e glória e o domínio pelos séculos dos séculos, pela eternidade. Deixa eu te dizer, aqui está a igreja do Senhor entoando. Aqui está aqueles que negaram a Cristo, aqueles que não podiam falar, estão falando, os mudos, os surdos estão ouvindo, os peixes do mar, toda a criatura, e deixa eu te falar, os demônios se dobram àquele que está sentado no trono, e dizem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui se cumpre o que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todos e de tudo. Aleluia! Queridos, coloque-se de pé. O louvor quiser cantar uma canção, vamos adorar esse Deus. É esse Jesus que nós estamos falando. E esse tempo está próximo. O que Deus colocar no coração de vocês, queridos, é essa mesmo, né? Então tá bom. Esse tempo está próximo. Existe uma música antiga, bem antiga, é um sertanejo bem antigo, evangélico, que diz assim, deixa eu ver se eu pego ela: nunca mais o mundo vai ouvir a voz daqueles que aqui dá glória a Deus, nunca mais o canto de aleluia ouvirão, pois irão cantar lá em Sião. Eu sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração, de tanta alegria, não vai resistir, e a Jesus eu hei de encontrar, e em suas mãos ver os sinais. Irmãos,
Você anseia encontrar esse Jesus? É esse Jesus. Não é um Jesus qualquer, um homem qualquer sentado num cavalo branco, um príncipe qualquer. É aquele homem do cavalo branco que está em Apocalipse 19, que vem com todas as miríades de anjos de volta à terra, no final da grande tribulação, colocar um ponto final de uma vez por todas ao ministério da iniquidade, junto com a igreja, para salvar Israel, que nos 3 primeiros anos e meio irão se dobrar ao anticristo, depois vão ver as barbarices, e eles vão ter que se render a Jesus Cristo. Não existe outro Messias, não existe nada que nós possamos fazer. Ele é aquele que tira as pessoas do monturo, da lama, do lixo, que tira as pessoas da cama de hospital, que cura. E mesmo que Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Ele é o Deus que conhece os seus pensamentos, as suas tristezas, que nos momentos mais difíceis da sua vida, é aquele que visita o coração da mãe enlutada que perdeu seu filho, da esposa que agora é viúva, do esposo que é viúvo, da filha, do filho que perdeu seus pais, daquele que está com depressão. O mesmo Deus que visitou Elias na sua tribulação com os corvos, mandando alimento, é o mesmo Deus que está aqui hoje, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, que te salvou. Não tire isso do seu coração, meu irmão. O Natal, a essência do Natal é Jesus Cristo. Nós podemos até achar bonito uma luzinha, legal, vamos lá tirar a foto, é bonitinho, mas que você não perca o sentido do Natal, que é o nascimento daquele que um dia veio, morreu, viveu uma vida humilde, esvaziou-se da sua glória, por amor a mim e a você. Não tem nada, irmão, que nós possamos fazer por esse Jesus, só aceita. É graça, não foi de graça, mas Ele te deu de graça, porque é pela graça, favor que nós não merecemos. Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que um dia me salvou quando eu estava com meus complexos, quando eu tomava remédio de tarja preta, quando eu tinha uma esposa com depressão que foi curada miraculosamente da depressão. Um dia eu recebi de um profeta uma mensagem que era me jogar meu remédio de estresse, tarja preta, no lixo. E aqui fica registrado para todos que estão em casa, para todos que estão aqui: não jogue o teu remédio tarja preta no lixo. Não faça isso sem autorização médica, porque eu seria irresponsável de falar isso para você. Eu recebi uma voz que veio direto de Deus através de um profeta, e Deus falou comigo também: não faça isso, que isso é irresponsabilidade. Agora, se Deus mandou, você faz, mas tem que saber que é Deus. E eu joguei aquilo no lixo, porque Deus tinha compromisso comigo, e tem. Mas quando os sintomas voltaram, num sábado, eu catei do lixo e tomei do sábado para domingo, depois do culto do sábado. Domingo de manhã eu fui na igreja, tinha um irmãozão, um morenão assim, desse tamanho, o Santiago, lá de Loanda, maior que o Rodrigão. Acho que sim, desse tamanho, mas que era só um ursão com o coração de um ursinho. Ele falou para mim assim: Deus manda te dizer, por que você pega do lixo aquilo que Ele mandou você jogar? Esse foi o Jesus que me curou. Foi a primeira experiência que eu tive com Jesus. E eu senti um fogo vindo do meu coração. E Ele me disse: eu estou tirando isso de você. Eu estou tirando isso de você. Irmãos, não olhe para a circunstância, olhe para o Jesus que é digno de abrir os selos, de colocar um ponto final em toda a imundícia da humanidade, para nós vivermos eternamente com Ele. Aleluia!
chamar Deus presente.